Olá pessoal, sou Franca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo na plataforma do YouTube. Quem gostar do canal, se inscreva, curta, compartilhe, né? Like, dislike, né? Proponha assuntos para serem abordados, tá? E eu vou falar hoje a maneira correta de se estudar, né? Principalmente o marxismo, né? Por quê? A gente vê muito canal conservador, né, de pessoas que nunca estudaram o marxismo, né, e acabam falando lalações, né? Tem uma menina aí, e os canais deles geralmente são muito grandes. Tem uma menina que outro dia pegou esse livrinho aqui do Marx, quando ele era jovem ainda, né, antes de estar na universidade, escritos ficcionais, e disse que Marx era satanista, né? Pela peça, é um livro de textos teatrais, né? E a peça é Olanem, né? É uma peça teatral. E aí, pela peça teatral, ela classificou ele de satanista. Outro dia eu vi um canal de direita também conservadora, né? O cara pegou a ideologia alemã e Marx era um homem do seu tempo, era racista realmente, né? Mas ele tenta deturpar todo o trabalho do Marx, né? Pelo anacronismo incorreto, né? Porque você não pode classificar um homem do seu tempo, né, com valores atuais. Isso é anacronismo, né? Gandhi também era racista. No entanto, a gente não pode desmerecer o trabalho de Mahatma Gandhi, assim como não pode desmerecer o trabalho de Karl Marx, né? Pior do que Marx era Hegel, e dava para se entender porque Hegel ficava extremamente irado quando recebia notícias das vitórias dos haitianos na independência do Haiti, tá? Então, ao invés de ficar vendo canalzinho desses direitopatas, né? Como outro menino lá, o tal de Barata Conservadora, né? Que disse que Marx publicou a última obra dele, do Capital, em 1894. Só que em 1894 ele já tinha morrido há 11 anos, né? Marx morreu em 1883, né? Tanto que a terceira edição do livro Capital, primeiro volume, já não foi escrito prefácio por ele, foi escrito por Engels em novembro de 1883, tá? Porque Marx já tinha morrido em 14 de março de 1883, né? Outro dia eu peguei o Kim Kataguiri, né? No canal dele, dizendo que Marx acompanhou o começo da Primeira Guerra Mundial, mas ele morreu em 1883, né? E a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Eu estou cansado de ver canais, né, de pessoas dizendo que Marx viu as filhas se suicidarem, né? Como se ele viu se suicidarem? Ele morreu em 1883, 14 anos depois, uma filha se matou, né, devido à traição do marido, e 20 anos depois da morte dele, a outra filha, pelo um pacto político com o marido, se suicidou junto com o marido. Então Marx não acompanhou o suicídio, né? Marx era vagabundo. Gente, produção filosófica não é vadiagem, não é? O projeto Mega Marx, né, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, Mega Marx 2, né? Marx Mega porque é Marx, Engels, Extra Zauber, né? Ele pretende elevar a obra de Marx e Engels de 100 a 114 livros, né? Escrito numa pena mergulhada num tinteiro, né? A letra dele, trabalhos que foram perdidos foram muitos, né? Lenin, por exemplo, não teve acesso à ideologia alemã, né? Manuscritos econômicos e filosóficos de Paris, né? Não teve Gramsci também não teve, Rosa Luxemburgo também não teve, né? Tem obras de Marx que está sendo lançada agora, né? E aí por que a gente tem que pesquisar para poder não criar um preconceito, né? Baseado no conhecimento sofismático, conhecimento raso, conhecimento rasteiro, não é? E aí eu pesquisei alguns professores que existem no YouTube, né? Depois, se vocês quiserem, é só me pedir que eu deixo a lista dos professores. Mas olha, Mário Bauer, né? Jorge Crespo, todos doutores em marxismo, né? Ricardo Antunes, fantástico, né? Fantástico, né? Todos eles, quando você vai ver uma aula desses caras, né? Porque ler Marx é complicado, porque ele é muito abstrato, não é? Mas quando você vê a aula dessas pessoas, você vai compreendendo aos poucos, né? Com mais facilidade, não é? José Paulo Neto é um dos maiores marxistas para mim do mundo, tá? José Paulo Neto leu pela primeira vez o Manifesto Comunista com 12 anos,
e hoje está com mais de 60 e até hoje não entende toda a obra de Marx, tá? Para se ver como é difícil, né? Jones Manuel é um moleque novo, né? Tem um canal no YouTube, né? Extremamente conhecedor do marxismo, né? Mas marxismo mais na parte filosófica, né? Sabrina Fernandes, né? Também marxismo mais na parte filosófica. Pelo menos eu nunca vi o Tese 11 falando sobre o marxismo na área econômica, né? Leda Pauline, né? Outro dia eu vi uma apresentação dela de 2 horas e 48 minutos da Sagrada Família, né? Uma obra que Marx escreveu para brigando, né? Rompendo com os jovens hegelianos, inclusive Bruno Bauer, que havia sido seu orientador na universidade, né? Alisson Macaro. Esse cara, Alisson Macaro, ele fez 40% da tradução de Grundrisse, dos manuscritos, né, de Marx, os manuscritos autênticos. Tá? Então ele participou da tradução de Grundrisse. Ele é pós-doutorado em Londres, pós-doutorado na Alemanha. Então é muito mais qualidade, né? E você não vai ser iludido com lalações de pessoas que não entendem absolutamente nada. É muito fácil pegar uma pessoa dessa e perguntar, defina o que é comunismo, que ele não sabe. Né? Antônio Mazeu, né? Outro excelente marxista, né? Ricardo Campagnolo, né? Michael Loni, Mauriase, né? Alguns que eu marquei aqui, porque tem vários, né? Tem Humberto do Matrix, né? Tem a Sabrina Fernandes, que eu falei do Tese 11, tá? Então são, né? A Sabrina é doutora em Sociologia, né, gramsciana e doutora em marxismo, né, pela Universidade do Canadá. Ela é uma menina bem nova, né, e ela grava, diferente dos velhos marxistas, né, os programas dela não passam de 20 minutos, né, os velhos marxistas têm aulas de 4 horas, 5 horas, né, mas você, depois que você vê uma aula dessa, você pega o livro do assunto que ele está trabalhando, você lê com muito mais tranquilidade, e você não se torna alienado, né, e contador de história estilo Forrest Gump, né? Conta história que nem sabe o que é, né? Fazer críticas à pessoa que não conhece, não é? Marx, como eu já havia dito antes, produção filosófica para mim é trabalho, né? E ele só não foi empregado do mundo do capital, mas ele passou a vida toda, né? Escrevendo artigos, escrevendo livros, escrevendo textos, né? Textos belíssimos, como a introdução da filosofia do direito de Hegel, né? O 18 Brumário de Louis Bonaparte, manuscritos econômicos e filosóficos, são textos valiosíssimos, né? A Miséria da Filosofia, né? Ele leu Proudhon, Filosofia da Miséria, uma semana depois ele publicou o livro refutando, né? O próprio Proudhon no Socialismo Utópico. Tá? Então, quando você pega dicas importantes, né? Você pega autores que são consagrados, né? Professores consagrados, né? No assunto que você quer entender, você vai aprender com muito mais facilidade e não vai ser iludido e alienado, né? Que parece que é tudo que eles querem, né? As coisas mastigadas, né? A criação de um ódio, né? E por que o marxismo causa tanta repulsa? Porque a burguesia nunca, desde a Revolução Francesa, quis dividir absolutamente nada com a classe trabalhadora, né? Então, quanto mais aliena a classe trabalhadora, menos ela vai ter conhecimento que ela é explorada e que Marx defendia a classe trabalhadora contra a exploração, né, do capitalista. Né? Porque se não há trabalhador, o capitalista não ganha dinheiro. Isso é um fato. Né? No entanto, ele fica com a menor parte, né, do ganho da produção. Tá? Então, quando você lê esse tipo de autor, você vai se informando muito mais e aí você vai começar a ensaiar. O Manifesto Comunista é fácil de ler, né? A Miséria da Filosofia é fácil de ler, 18 Brumário é fácil de ler, Salário, Preço e Lucro, né? Que é um livro bem fininho, né? Até vou mostrar para vocês, porque é um livro bem fácil de ler e é um livro que já dá uma introdução do conhecimento de Karl Marx. Olha, esse livrinho aqui
já dá um entendimento de como o trabalhador é explorado. Salário, preço e lucro. Quantas páginas tem esse livro aqui? Esse livro aqui tem 89 páginas. Dá para ler num dia. Não é? Você pega os manuscritos econômico-filosóficos, dá para ler um dia. Você pega socialismo, do socialismo utópico ao socialismo científico de Engels, dá para ler em um dia. Você pega socialismo jurídico de Engels, dá para ler em um dia. Né? Então a gente tem que ter um pouco mais de determinação e sempre quando a gente precisar, né, para ter uma informação decente, né, não sofismar, não falar uma lalação, né, que lalação, segundo Vygotsky, que lalação é o tempo da criança que ela está construindo aquelas próprias histórias, né, a menininha está brincando com a Barbie, com quem, né, e contando história que ela está construindo no cérebro. Né? Então os caras falam lalação, né, facilmente contestada. Por quê? Porque o discurso é raso. Né? Esse discurso raso, né, que a direita sempre teve, e isso historicamente. Né? Quando na Grécia Antiga, para concluir o vídeo, quando na Grécia Antiga Sócrates ensinou a reflexão, né, através da maêutica e o passeio no conhecimento chamado peripatético, né? Ele foi condenado por quê? Porque a molecada começou a pensar e pensando se transformou em obstáculo para o Estado, né? E o estabelecimento dominante. Tá? Então a gente tem que procurar informações de quem realmente tem para nos oferecer e não buscar canaizinhos que tem 600, 700 mil, que eles estão, na verdade, cometendo um crime contra o cérebro das pessoas. Por quê? Eles estão ensinando coisa que não sabem, nunca leram, né? Outro dia eu vi o Bernardo Kuster, né, no canal dele, ele falando, esse livro aqui eu indico que é bom, é muito bom de ler, mas ele só estava com a xerox da capa, ele nem tinha lido o livro, como é que ele sabe se é bom ou não? Entendeu? Né? Já demonstra que essas pessoas, eles falam muito, né? Mas eles eles pecam pelo pecado da preguiça, do respeito ao público deles, né? Por quê? Porque eles não leem as obras, no máximo leem uma orelha de livro, né? E sai falando tolices baseado em pensamentos de pessoas que também não leram. Né? Então a gente tem que procurar realmente quem sabe. Quando a gente está doente, a gente não vai no médico ou vai no curandeiro? Vai no médico. Né? A mesma coisa quando a gente quer ter entendimento, a gente vai buscar o melhor para ter aquele entendimento que nós procuramos. Né? E o entendimento vem das pessoas mais preparadas. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima. Quem gostou, deixa um like. Foi!